Gente, vamos dar uma recapituladinha hoje, assim, para ver todo o capítulo 15 de Gênesis, que eu considero, no meu modo de ver, o capítulo central do livro de Gênesis. E é o momento em que Deus ele se revela a Abraão de modo claro, ele diz a Abraão e faz o que precisava ser feito para que Abraão fosse aceito. Então nós vamos fazer uma leitura inteiriça igual cantiga de grilo. Você sabe como é cantiga de grilo? É o tempo todo, pá, 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 não para. Diz inteiriça. Aí o caboclo diz inteiriça que nem cantiga de grilo. Eu vou ler um versículo, você lê outro e assim, ou você vai ler tudo? O que manda? Depois destes acontecimentos. Estes acontecimentos, capítulo 14. Guerra mundial e adoração de um homem diante de Deus. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhes foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu,
os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. E agora, Pai, foca os nossos olhos na pessoa do Teu Filho. Conquista o nosso coração para Ele e que Ele receba toda a glória e que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito. amém, E que haja salvação e alegria. amém, Em nome de Jesus. Amém. Então, este capítulo, ele contém o agir de Deus. A recompensa de Abraão não foi o aplauso das pessoas que ele salvou lá no capítulo 14. Mas foi a aprovação de Deus que ele estava conhecendo. Às vezes nós vivemos preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito e gastamos muita energia com esta necessidade de ser aceitos pelas pessoas. Isso exaure, porque se nós formos bons o suficiente, e que eu não sei o que é o suficiente em ser bom, ficamos extremamente orgulhosos e aí vaza pelos poros da vaidade o desgaste. Mesmo porque até quando houver uma possibilidade de não sermos reconhecidos por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, isso tira de nós muita energia, nós somos consumidos. E se nós não tivermos esse aplauso necessário, que a gente tanto gosta, ficamos deprimidos e tristes porque fomos esquecidos 1, 2, 3, 4, sei quantas vezes, número 1, número 2, número 3, aquele filmezinho do esquecido que ficou para trás. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. E aí você fica sendo consumido. Como é que você está vivendo? Pela plateia ou pela intimidade com Deus? Esta é a questão que nós precisamos responder, não aos outros, mas ao nosso coração diante de Deus. Estamos ainda contando pontos para ver se nós correspondemos, quando Deus não conta mais pontos, já que Ele realizou todo o sacrifício que nós vamos ainda analisar aqui. Aquele sacrifício que Abraão colocou lá está apontando para o sacrifício do Calvário, onde Deus realizou tudo em nosso favor. Aqui nós temos o primeiro dos muitos não temas da Bíblia. Não temas, Abraão. Essa é a primeira vez que aparece um não temas. Nesse capítulo nós temos muitas coisas que aparecem a primeira vez. E esse não temas, ele está colocando que o medo, após uma batalha, que você conquistou, mas existe o perigo de você perder. O pobre, às vezes, sofre porque é pobre e quer ser rico. E o rico sofre porque ficou rico e tem medo de ser pobre. Aí tem uma coisa que existe um perigo para cima e para baixo. O medo depois de uma batalha não é incomum. Mas eu quero que você lembre que medo e fé não podem viver muito tempo no mesmo coração. Porque a fé é exatamente o oposto do medo.
Eu queria que nós víssemos Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que este? Por quê? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ó, Jesus colocou o temor e a fé aqui juntos e disse assim: como é que vocês podem conviver assim? Por causa de um vento? Esse texto é a passagem de Jesus no lago de Genezaré. Este lago, ele está abaixo do nível do mar. E ele está entre duas montanhas. E o Monte Hermon está lá em cima com gelo contínuo. E frequentemente as camadas de ar frio descem e entram naquele corredor e provoca ventanias que encapelam aquele mar, que é um grande lago, e ele fica bem turbulento. Mas Jesus havia dito uma palavra para os seus discípulos que é: passemos para o outro lado. Passemos para outra banda. E Jesus estava cansado, porque ele tinha realizado algumas atividades, bastante gente havia sugado a energia dele, e ele deitou, botou a cabeça num travesseiro e dormiu. E o vento então começa a solapar aquele barco e de repente os discípulos vêm e acordam dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus levantou e perguntou-lhes: por que sois tão tímidos, medrosos? Homens de pequena fé. Que tamanho será esta fé que Jesus chamou pequena? Porque ele diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de dizer a uma montanha: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. O que seria a fé pequena? Se do tamanho do grão de mostarda faz um bagaço desse, faz uma guerra dessa, você imagina que tamanho de fé é esta? Devia ser microscópica. Porque o medo tomou conta, e a fé e o medo não conseguem. E Jesus então disse: ô vento, sossega. O que está neste texto em evidência é o que Jesus havia dito anteriormente: passemos para outra banda. Quando ele diz passemos, é a palavra de Deus que está em jogo. Porque quem gera fé não é o sentimento, quem gera fé é a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, temos onde nos apoiar. Não temas, Abraão, eu sou teu Deus. Não temas. Quando Deus dá uma palavra, terra e céu passam, mas a palavra de Deus não passa. Eu muitas vezes tenho entrado em crise com as minhas dúvidas e com as minhas lutas, e eu fico baratinado. Mas eu não encontro repouso em outro lugar, a não ser o que você está querendo me contar. Não quero saber nada, fica quieto. Eu não quero saber nada que não seja
o que a palavra de Deus está dizendo. Porque é aí que eu vou encontrar segurança. O salmista disse assim: ordena os meus passos. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Mas é muito precioso nós olharmos para o texto que ele não diz: eu me ordeno na tua palavra. É uma petição em que o salmista diz assim: ordena tu os meus passos na tua palavra. Porque nem isso eu sou capaz de fazer, que é me ordenar na palavra de Deus, me firmar na palavra de Deus. O Senhor faz esse favor para mim: firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, queridos, fé e medo não convivem juntos, assim como luz e trevas não vivem no mesmo ambiente. Se a luz entra, as trevas se dissipam. Se a treva entra, a luz se apaga. E nós precisamos saber a diferença entre temor e medo. Temor não é medo. Medo é paura. É você ficar inseguro diante da falta de controle. Temor é você reverenciar com respeito e consideração aquele que está no controle. Eu sei que eu estou diante de alguém que é acima de tudo. Os temores de Abraão foram acalmados, ou os medos de Abraão foram acalmados por 3 revelações de Deus. No verso 1, até o verso 1 de Gênesis 15, ele diz assim: fica quieto, me diz aqui. Diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo. Eu gosto da versão que diz assim: e o teu galardão. Eu sou a tua proteção e o saldo de tudo. Você não perdeu nada ao entregar para o rei de Sodoma as riquezas. Eu sou o teu galardão. E isto é muito importante para nós termos esta consciência de que Deus, o eu sou, Ele é que nos protege e é aquele que nos sustenta. Isso não pode ser uma teoria, e nós temos que crescer nesta realidade espiritual. Deus é a nossa proteção e provisão, por isso não precisamos temer os inimigos externos, nem os nossos sentimentos internos. Porque são 2 lutas. Às vezes a gente até fica valentão com os inimigos externos, mas por dentro você fica tremendo. E isso acaba nos roubando também muita energia. Foi que apagou. Pode continuar. Pode continuar, né?
E Deus é o grande eu sou. Ele é um cheque em branco. Ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. Não todas as nossas ambições. Todas as nossas necessidades em glória. Com Ele temos tudo. Sem Ele, nada do que temos é suficiente e nos satisfaz. Ele é a nossa satisfação e a nossa suficiência. Hoje eu estava procurando um livro e achei em inglês, que é um livro de Macintosh, ele mostrando que Deus é a nossa suficiência e a nossa satisfação. Cristo, Ele preenche tudo isso que nós precisamos. E aí eu estive me deleitando um pouquinho nessas verdades que são extraordinárias. Então Deus primeiro se mostra quem Ele é. Segundo, Ele diz, o que Deus diz, estão aí nos versículos de 2 a 7. De 2 a 7. Volta a ler outra vez. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Que coisa triste! Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se és que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Abraão faz uma observação aqui. Ele disse: quem vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filho, estou ficando velho. Abraão olhou para si mesmo e percebeu como ele estava ficando velho. Primeira desgraça nossa é quando a gente olha para a gente. Qual é a minha possibilidade nesse negócio? O Evangelho não é você olhar para você. É você olhar para cima. Olhar para o Senhor. Eu estou ficando velho e percebo que não tenho possibilidade mais. Depois ele olhou para o seu mordomo. E ele disse, ele pensou que talvez Deus pudesse usá-lo. Outro perigo nosso, olhar para o outro. Nós olhamos para nós primeiro, para nossas possibilidades, para o que nós podemos fazer, para nossa oração, para aquilo que a gente vai fazer. Aí depois você vê que está ficando sem força, não tem força. Aí você faz a segunda consideração. Eu tenho um mordomo aqui, pode ser que o senhor vá usar esse mordomo. E vai tirar uma descendência a mim, da minha família, desse mordomo. Mas Deus lhe diz para parar de olhar para si e para os outros e começar a olhar para ele. Esta é a segunda vez que Deus manda Abraão levantar os olhos e ver a visão de Deus.
primeira vez foi em Gênesis 13:14. Vamos ver se Gênesis 13:14. O moço está dormindo, hein? Não, tô não. Eu achei que você ia querer ou não. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Eita coisa! E esse povo nunca possuiu essa terra até hoje, mas vai possuir um dia. Cadê o avião, hein? Cadê o avião da Malásia, hein? Hein? Você sabe quantos cientistas estavam dentro daquele avião? Sabia não? Não. Os 20 homens responsáveis pelo projeto do chip que vai ser introduzido nas pessoas. Ah! 20 dos engenheiros responsáveis estão dentro do projeto de chipagem. Acabei de receber a notícia há poucas horas. Ele tem um projeto de uma nova ordem aí andando e tem todo a ver com uma nação chamada Israel. Coincidência ou não? É fato. O fato é que é uma especulação. O que eu vejo é que Deus tem um processo para trabalhar com cada um de nós e Ele manda você olhar o horizonte dele. Abraão, olha para lá, para lá. Sabe de onde vai? A dimensão é do rio Nilo ao Eufrates, do grande mar ao Golfo de Acaba. Agora, quando vai acabar isso, eu não sei. Mas é grande o pedaço de terra. Você sabe que Israel vai ser o vencedor. E todas as nações se juntarão, inclusive os Estados Unidos, vão se juntar contra Israel. Se vocês pensam que os Estados Unidos é bonzinho, vocês estão muito enganados. Porque a Bíblia diz: todas as nações se levantarão contra ti, mas eu pelejarei por ti. E eu fico com a Bíblia. Eu não fico com a estratégia da ONU. Eu fico com a Bíblia. A Crimeia nada mais é do que os habitantes da Cólquida antiga, que são os descendentes de Mesec ou Moshek ou Moscou, os moscovitas. Por isso que essa briguinha dali. A gente lê Bíblia, mas não presta atenção. Acha que profeta fala com linguagem figurada e que isso aí é fumo de maconheiro? Mesec. Rosh é Rússia. São povos. Rosh, Gog, Magog, Mesec, Tubal e Togarma. É aquele povoado ali. São os descendentes de Javé, sem cão Jafé. São os jafetitas contra os semitas. É
uma guerrinha intestina também entre os dois filhotes da mãe, Jacó e Esaú. Depois a gente vai chegar mais para frente, se o Senhor deixar. E a coisa está caminhando. Bonito. Levanta os olhos, cara. Aí no versículo 6 do capítulo 15, Deus diz assim, a Bíblia diz, e ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Nós já vimos esse versículo que tem 3 palavras que aparecem pela primeira vez na Bíblia: crer, imputado e justiça. E todas as 3 palavras são citadas no Novo Testamento em versículos específicos. Romanos 4:3 fala da fé. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Gálatas 2:3, creu Abraão em Deus, e agora ele está falando aqui da imputação. Aliás, Romanos, imputação. Gálatas, da fé. E Tiago 2:23, a justiça. Não foi Abraão que creu porque creu, foi Deus que imputou a fé como justiça. Nós não temos nem fé para crer em nada, nós só temos incredulidade e rebeldia. Deixa claro que Deus salva e salvou Abraão pela fé na palavra, e que é a única maneira de alguém ser salvo é crendo na palavra de Deus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas eu tive uma experiência, muito prazer em conhecer seu experiente, mas eu não valido a sua experiência como motivo de fé. Então, o que Deus é, Ele é o Deus eu sou, e o eu sou, ele é sempre o que sempre foi e o que sempre será. Ele é o é. E o que ele diz é que olhe para ele. E o que ele fez? Ele selou a sua promessa com uma aliança. Naqueles dias, naquele tempo, caminhar entre as partes divididas de um animal era a maneira de selar um acordo. Matava-se o animal, punha as bandas, o sangue nos meios e andavam os dois ali. Agora, no nosso caso aqui, Abraão fez o sacrifício no final da tarde, que, segundo o Macintosh, eu fui concordar com ele, era o mesmo horário do sacrifício da tarde, que é já no final, entre 3 e 5 horas, que é ali do pôr do sol. Mas é 3 horas mais ou menos, que é a hora onde Jesus morreu. Jesus, ele ficou entre 9 e 3 horas da tarde na cruz, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, sobre o sacrifício, sobre o cadáver, querendo roubar, e ele passou enxotando até que, você presta atenção, a primeira vez que Deus fala no capítulo é de noite. Por que é de noite? Ele sai e olha as estrelas.
Aí vem o dia, no dia vem o sacrifício. E que está representando o dia quando a presença de Cristo veio como a luz ao mundo, o sacrifício de Cristo. E agora vem a noite. E nesta noite, Deus sela um contrato com Abraão. Abraão cansado. Abraão estava exausto, dormiu. O sono que aparece ali é o mesmo sono que Adão teve quando tirou a costela. Sono da morte. É um sono de morte, um sono anestésico. E aí Deus pega e Abraão dormindo, ele passa sozinho com o fogo. Você vai verificar que todas as vezes que há um pacto de redenção, tem sangue e tem fogo. Você diz, mas não tem fogo no sacrifício de Cristo? Teve, sim senhor. No Pentecoste veio fogo. Pelo menos veio línguas como que de fogo. É o selo do sacrifício. Um fogo que desce de Deus. Não é fogo de baixo para cima. Não é fogo do rabo das raposas que Sansão botou para mexer lá. Não é fogo é fogo de cima. É fogo que não é fogo de Nadab e Abiú, que é fogo estranho. É fogo de cima. Fogo de fogueira que faz os religiosos. Faz esses fogos fatos. Então, nós temos aqui, Deus selou com aliança e selou com sangue e com fogo. Abraão estava dormindo. Todas as alianças de Deus, da graça, são alianças em que Deus faz sozinho. Porque se ele precisar da minha assinatura, eu assino, mas eu volto atrás. Quando Moisés foi buscar o contrato, os caras já tinham... Pois é, Moisés foi buscar o contrato, os negros já tinham virado a bola e já botaram o bezerro de ouro. Não dá para... O homem não é confiável. Deus é sempre o mesmo. Isso dá uma tranquilidade na gente. Eu gosto muito de repetir sempre pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Para ser redundante, e esta fé não vem de vós. É um dom divino. Ela não vem das obras para que ninguém se vanglorie. É Deus. As nossas obras realmente, elas provam a fé doada por Deus aos seus filhos, mas elas não são instrumentos de salvação. Quando você se encontrar com medo, ou impaciente com a vontade de Deus, olhe sempre para o céu. Olhe para cima. E lembre-se da sua aliança e das suas promessas. Você e eu vamos ter crises. E diante das nossas crises, não vamos olhar para nós, nem olhar para o outro. Porque nós vamos nos perder nesses olhares. Olha para cima. Olhe para cima e olhe para o Senhor. Quando você trouxer a sua oferta a Deus, não deixe que o inimigo venha roubá-la. Põe a sua oferta e enxote as aves de rapina. Satanás é experiente nesse assunto. Ele lança setas incendiárias ou flechas ou coisas para tentar roubar a nossa confiança em Deus. Quando você não puder fazer nada, tenha certeza de que Deus está fazendo tudo. Aleluia. Ele está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. Então,
recapitulando aqui, medo e temor não são a mesma coisa. Há um temor de Deus, uma reverência para com o Senhor, que deve estar em cada coração. Acho que seria bom a gente dar uma olhada em 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor, não é com medo, mas com reverência diante daquele que tem o controle. Veja o verso 2,17 também. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Coisa linda, né? A categoria aqui. Tratai a todos com honra. Todo ser humano, tratai com honra. Aos irmãos, amai. Temei a Deus e honrai o Rei. O irmão, domingo passado, me disse que aquela profecia da maldição contra Dumas, que eu errei a leitura. Era a profecia contra Dilma. Nas trevas. Se tememos a Deus, não precisamos ter medo de quem quer que seja, ou de qualquer outra coisa que possa acontecer. Isaías 8,13, já estou terminando. Isaías 8,13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. A Ele. O resto, meu bem, o medo do homem faz-nos tropeçar. Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Tá bom? Ou quer mais? Então, vamos para frente. Mas quem teme a Deus não precisa temer as palavras ou as ameaças dos homens. Tranquilo. É isso aí. É bem verdade que Jesus, na época que ele estava sendo caçado para ser morto, antes de chegar a sua hora, ele... Saída pela direita. Não é que ele tivesse medo, ele estava preservando para a hora das trevas. Hein? O tempo certo. Acho que a gente podia ler Mateus 10, 26 a 33, e aí, Alexandre, você já termina pegando no tranco. 10 aqui. 10 aqui. Mateus 10, 23. 26 a 33. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois,
bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Dentro dessa ideia só de pontuar algumas questões relacionadas a essa distinção entre o viver a proposta do Evangelho em Cristo e aquilo que muitas vezes é confundido no nosso dia a dia e que na verdade se torna um existir religioso e não uma vida repleta do Evangelho. O Glenn falou algumas coisas e essa questão do não temas é algo bem marcante no Evangelho e na religião, né? Porque nós somos ensinados a não no temor do Senhor. A religião, ela nos estimula a um medo do Senhor. Só que de uns tempos para cá, esse deusinho da religião tem ficado assim muito sem moral, porque os caras começaram a determinar o que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer, ou seja, até este medo de Deus começou a ficar algo meio de segundo plano, porque quem determina é o homem, né? O que Deus deve fazer, quando deve fazer, de que jeito deve fazer. Então, para substituir aquela questão onde antes o que você tinha para fazer com que as pessoas escravizadas ao sistema religioso fizesse o que você as impõe, que era o medo de Deus, passou então agora, ainda dentro da mesma estrutura de medo, a ser o diabo, né? Porque hoje em dia, dentro dessa cultura religiosa de massa, quando você não teme a Deus, quando Deus é alguém que você pode colocá-lo no canto da sinuca ali e dizer o que ele deve fazer, sobra então o medo do diabo. Então você precisa sempre trabalhar com medo. E o Evangelho é esta realidade onde Deus vem para nos libertar dessa condição de medo. Porque tudo que nós fazemos por medo, não fazemos, pelo menos para Deus. Porque esta relação de medo não traz nenhuma verdade existencial para o que fazemos ou para o que vivemos, seja lá o que for. Tudo que é obediência por medo não é obediência. Devoção por medo não é devoção. Piedade por medo não é piedade. É uma atitude de um escravo, não de filho. De um interesseiro, não de alguém que ama. Então, isso povoa a nossa consciência, porque nós estamos dentro de um contexto onde nós somos ensinados por uma religião, por uma tradição, que mesmo que a gente esteja dentro de um processo de desconstrução, disso que nós chamamos de desconstrução da religião, contudo, a gente verifica no nosso dia a dia que muitas vezes nós nos pegamos com medo, ou dos homens, que é também uma desconfiança de Deus, ou do diabo, como se Jesus não o tivesse vencido, ou mesmo de Deus, né? Não há uma relação de intimidade, de filiação. Nós substituímos aquilo que é temor no sentido de reverência, de respeito, para essa condição de medo. Isso inviabiliza o nosso relacionamento. E Deus nos chama para um relacionamento. Muitas vezes nós, além de tantas outras coisas que nos tomam tempo, energia e tudo mais, eu fico vendo a vida de comunhão, de relacionamento, de oração, de tempo quieto com Deus, às vezes é prejudicado porque a gente está vivendo uma estrutura de medo. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele é pleno para nos purificar de todo pecado
e para nos trazer a uma condição de entrar de maneira confiada na presença de Deus para relacionamento de filhos. Isso também é minimizar o sacrifício de Jesus. O medo é algo que diz assim, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. O sacrifício de Jesus não conseguiu me trazer pleno diante de Deus em santidade, de modo que eu possa entrar, ainda que com temor, com respeito, mas descansado no amor de Deus, onde o meu coração se sente liberto para poder falar com o meu Pai, mesmo repleto da minha condição infinita, mas crendo naquilo que eu não vejo, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que me torna alvo mais do que a neve para poder chamar o meu Pai de Pai. Uma outra questão que levanta esse texto que nós lemos do capítulo 15 para relembrar, Deus, ele se propõe como nosso escudo, e também no texto que o Glênio disse que prefere a tradução, e o nosso galardão. Dentro da estrutura religiosa, você tem pontos ou prêmios para tentar motivar a sua ação em direção a Deus, mas na realidade é em direção à proposta da religião em si. Então, se eu quero que você contribua, então eu preciso promover esta contribuição de um modo a colocar para você alguma outra premiação ou motivação que não seja o próprio Deus. No Evangelho nós só temos uma razão para andar em direção à palavra de Deus, o próprio Deus. Você não tem por que obedecer a Deus fora de Deus. Qualquer obediência sua que for motivado por uma outra realidade, ela é questionável. Andar com Deus, tudo que Deus diz é lei. Não no sentido de que aquilo é nos colocado como obrigação, mas no sentido daquilo que é. Se Deus falou, aquilo é. Se Deus falou que esse caminho é bom, esse caminho é bom. Se Deus falou que esse caminho é mau, esse caminho é mau. Então a minha obediência a Deus não pode ser motivada, como na religião, pelo 100 vezes mais, pelas janelas do céu que serão abertas. Estou colocando aqui como exemplo isso. Mas sim, porque eu sou conhecido de Deus e porque eu tenho conhecido a Deus. E porque eu sou chamado a esse convívio de relacionamento com Deus. Nós falamos lá no acampamento, né? Se a água pudesse falar com a gente, ela dissesse assim, se você não me beber, você morre. Ela não seria intransigente, ela não seria legalista, ela simplesmente seria o que ela é. Ela estaria dizendo um fato que é real. Então, o nosso convívio com Deus e a nossa atenção em temor na palavra de Deus, no sentido de andar na palavra de Deus, não pode ter outra motivação a não ser o próprio Deus. Caso contrário, é religião. Os versos 2 e 3 revelam outra expressão da religião, ou seja, o Deus que se limita a nós e a nossa visão limitada. E nós nos conformamos com um Deus que é medíocre. Então, nos versos 2 e 3, Abraão aponta a realidade do Damasceno, né? O que Deus tem para mim e para você no Evangelho é sustentado pela palavra de Deus, ou seja, pela vocação de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele dá uma palavra a Abraão, ele diz que Abraão será pai de nações. Só que às vezes nós vamos vivendo a nossa relação com Deus, a nossa relação cristã, nós nascemos de novo, começamos a nossa caminhada e de repente parece que com o passar do tempo, porque nós temos um problema grave na nossa relação com Deus, que é o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Né? Então nós queremos as coisas num momento e Deus tem o seu momento certo para todas as coisas. E então nós começamos a achar que o problema está em nós, que o problema sou eu. Mas quando eu acho que o problema sou eu estou dizendo que precisa algo a mais do que o empenho da palavra de Deus para que aquilo se realize na minha vida. Não.
Se Deus falou algo sobre mim e sobre você, este algo é simplesmente pelo fato do que Deus diz. Se Deus diz que você morreu em Cristo, isso é um fato. Se Deus diz que você ressuscitou com Cristo, ainda que você não veja, isso é um fato. Isso não depende de mim, de você. Se Deus diz que você é filho dele, filha dele, isso é um fato. Não depende de mim, de você. E Abraão começa a olhar para a limitação dele e começa a ter um olhar sem esperança, ou seja, o Damasceno. O Damasceno vai herdar tudo. E para que serve tudo isso? Ou seja, Deus começa a ficar encolhido à nossa capacidade, transformamos Deus num ídolo e nos acostumamos com esse Deus medíocre. Não rompemos com ele, porque fazer o que? É assim mesmo. Então não, no Evangelho, Deus é um Deus de palavra, tudo acontece pelo seu poder e pela ação da sua palavra em nós. E nós somos chamados a olhar para Ele e não para nós e nem para as circunstâncias à nossa volta. Ainda que você não tenha nada daquilo que Deus falou que vai fazer. Ainda que você olhe e só tenha o Damasceno, e mesmo que Deus tenha lhe abençoado de tal forma que você diga, para quem será? No seu momento, Deus fará o que tem para fazer. Tem algum tempo ainda, Ber? Tem. No verso 4... Por isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, aqui de novo, o que Deus está ensinando a Abraão, na minha concepção, é o poder da sua palavra. Pare de olhar para a circunstância, não vai ser isso que vai mudar o que eu vou fazer. Não vai ser você, não vai ser a sua limitação, não vai ser nada disso. Porque eu vou fazer algo que está para além de você. O que Deus quer fazer em nós e através de nós depende do empenho de Deus e da sua palavra. O Silas tem uma pregação onde ele diz o seguinte: Deus não conta com o nosso caráter para se relacionar conosco. Deus conta com o caráter dele. É Ele quem sustenta isto. No 6, Deus nos provê de fé para obedecê-lo. Na religião, a fé se transforma em crédito e em moeda de barganha para extorquí-lo. Estou aqui só fazendo as diferenças. O texto vai dizer que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O Glênio já trabalhou aqui a diferença entre amputação e imputação. Fé é algo que nós não temos. Ele falou do texto de Efésios 2, 8, 9. É algo que é um dom de Deus. É um presente de Deus. É algo que Deus age em nós. Na religião, a fé é transfigurada numa espécie de crédito que até o seu gerente do banco manifesta. Em relação a mim e a você, às vezes não sabe nem onde a gente mora. E que serve para extorquir Deus. A fé desse povo aqui, a fé de Jesus Cristo, estou vendo lá, 1 minuto, é a fé para andar com Deus. Essa fé hoje em dia mudou. Quando você vê Jesus ou José, ou próprio aquilo que o Glênio falou, Jesus, na hora que estava para ser lançado lá do alto da cidade, o texto vai dizer que ele correu. José, quando está sabendo que Herodes está querendo matar os meninos, pega o filho e foge. Se hoje em dia o cara diz assim: não, calma aí, eu sou ungido de Deus, ninguém vai tocar em mim. É uma fé que não é uma fé para obedecer a Deus, é uma fé para se tornar melhor e mais do que os demais homens. E esta fé serve para extorquir Deus. Então, se eu sacrifico, se eu faço, se eu obedeço, isso está sustentado em mim, não é dom de Deus. E isto vai se transformar num crédito para depois dizer a Deus: há quanto tempo estou convosco, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. E para finalizar, se o Ber me der mais 1 minuto. Nós, no 8, quando Deus fala que vai dar a terra, Abraão diz assim: como eu vou saber que vou herdar essa terra? A gente
questiona Deus, a gente duvida de Deus. Não duvida? Nós não duvidamos de Deus? E é interessante que a resposta de Deus é o sacrifício do Cordeiro. Então, quando você estiver naquele momento de crise, duvidando de tudo, porque você está olhando para você, olhando para os outros, olhe para aquilo que Deus colocou em destaque. O sacrifício do Cordeiro. Ele aponta para o sacrifício, ele fala para Abraão, ó, você vai lá, você pega o cordeiro, o cabrito, as aves e tal, e é Deus quem assina esse sacrifício. É Deus quem assina esse contrato. Ou seja, ele está dizendo assim, na minha maneira de ver, olhe para Jesus, Ele é a sua garantia, você não terá outra fora dele. Ele é a razão pela qual eu cumprirei tudo o que tenho empenhado na minha palavra acerca da sua vida. Eu acho lindo o Evangelho por causa disso.